Lula deve bater o martelo, inclusive, e decidir a exoneração do número 2 da ABIN. O presidente Lula está decidindo tirar esse responsável aí, o número 2 da ABIN. A gente vai trazer mais informações agora com o Bruno Pinheiro, que já está conectado com a gente, direto de Brasília. A gente quer entender quem é essa figura, Brunão. Conta pra gente. Bom, é importante entender sobre essa investigação, já que alguns nomes estão envolvidos. Antes, ótima semana a vocês, a quem nos acompanha, sempre uma alegria, uma honra e uma satisfação. O número 2, que seria esse executivo, então, é o Alessandro Moretti. Ele que acabou sendo citado o nome em alguns momentos sobre essa espionagem, e Lula entendeu então que é importante renovar essa alta cúpula da agência de inteligência. Diante disso, existe então a expectativa que essa exoneração seja divulgada ainda hoje, nesta terça-feira, em uma edição extra do Diário Oficial da União. Já o chefe maior, que é o número 1 da agência de inteligência, que é Luiz Fernando Correia, de acordo com aliados do presidente Lula, Lula não enxergou que essa investigação ou que essa ação de espionagem de forma ilegal tenha já respingado em Luiz Fernando Correia. Diante disso, Lula não planeja exonerar o número 1 da agência de inteligência, mas está reavaliando de que forma restabelecer a confiança neste sistema de investigação. A gente relembra que, além dos alvos também envolvendo o Alexandre Ramagem, ontem o filho do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, cerca de 7 homens, também agentes da Polícia Federal, estavam envolvidos. Além disso, homens que foram indicados já na gestão de Lula, de acordo com a Polícia Federal, eles também dificultaram essa investigação. É com essa informação que Lula começa a renovar, então, essa alta cúpula, o alto comando da agência de inteligência. A gente vai aguardar se confirmar essa exoneração nesta terça-feira no Diário Oficial da União, e quem será o substituto, então. Paulo Matias. Obrigado, Brunão. O homem da informação dessa emissora nos trazendo aí detalhes importantes sobre esse número 2 da ABIN, que deve ser exonerado, e na realidade uma tentativa aí por parte do governo Lula de dar uma estancada na crise, né? Pelo menos eu estou enxergando isso. Eles precisam fazer alguma coisa, precisam reagir. Agora, eu não sei se o nosso Frederico Afonso está conectado aqui, Fernandinha. Coloca o doutor Frederico aqui para mim, para a gente tentar entender um pouco a visão dele em relação a essa exoneração. Se ela é positiva, se não é, se muda alguma coisa nesse jogo, né, Mano Ferreira? Enquanto ele não entra, o que você acha? Vamos lá, eu acho que, primeiro, é esquisito que o governo Lula tenha mantido pessoas tão ligadas à gestão anterior num órgão tão importante, né? Então, agora, quando a informação de que a Polícia Federal se queixou de uma resistência entre servidores da ABIN de permitirem o prosseguimento das investigações, parece natural que o governo responda a essa informação exonerando o número 2. Frederico, bom dia para você, meu amigo. Tudo bem? A gente quer um pouco da tua avaliação aí desse cenário. Bom dia, Paulo. Bom dia a todos aí no estúdio. Eu já pego a fala acompanhando o que o Mano Ferreira disse. Eu concordo plenamente com ele. Causa estranheza. Quando você acompanhava as nomeações no mandato passado, todas as nomeações para o Executivo Federal passavam pelo GSI, e se havia ali um diagnóstico, uma prévia de uma investigação social, se a pessoa tinha ali um perfil mais de centro e até mesmo de centro-esquerda, muitos funcionários foram nomeados independentemente disso. O que não ocorre no atual governo, né? Se você tiver um perfil ali já de centro dando uma seta para a direita, ele já não é rejeitado na origem, não importa a competência dele. Então, de cara acompanho com o Mano Ferreira. Causa estranheza, passado tanto tempo, alguém tão ligado, né, já que traz esse cenário que tudo do governo anterior era ruim, então já causa estranheza, foi até tardio, mas foi a resposta. É um cargo que a gente chama ad-nutum, né, livre nomeação, livre exoneração. É interessante você ver que o diário de publicação, o Diário Oficial da União, em edição especial, porque você tem até um horário do dia anterior para o fechamento das publicações do dia seguinte. Então, o que ocorre, né? Já havia
teoricamente fechado, inclusive, as publicações, ou seja, isso ainda foi decidido depois de um horário vespertino, provavelmente no tocante, então, à exoneração. Eu digo isso, se você me permitir, Paulo, só pegar uma fala aqui também do Felipe sobre essa questão, né? Coloca o PP na tela aí, Fernandinha. Aqui, professor, a gente gosta que vocês fiquem no olho a olho, certo, PP? Por favor, fique à vontade. Felipe, bom dia, tudo bem? Novamente, bom dia. pessoal. Felipe, na sexta-feira nós tivemos aí uma conversa, vamos assim dizer, atravessada pela doutora Luciana, que estava um pouco mais eufórica aí no sofá, né? E teve muito essa narrativa da apreensão de notebooks, de celulares, né? O cara, quando ele é diretor de uma agência de inteligência, no caso, ele tem tudo aquilo criptografado. Então, a gente discutiu se devolve, se não devolve e tal. Aquele tipo de equipamento, ele é descartado. Ele é descartado, né? Vamos falar então, voltar ali, descartado. O celular encontrado que está com ele é descartado, porque a chave de criptografia de acessibilidade às informações é no grau máximo. Agora, a BIM paralela, né? Em nada justifica, nada, não existe justificativa plausível de você encontrar qualquer que seja equipamento com o filho do presidente. Agora, como funciona uma agência de inteligência? 3 objetivos de missões. Ela produz informação, ela produz informes e ela produz contra-informações. O que é uma contra-informação do que a gente chama da contra-inteligência? É uma produção de uma mentira técnica. Então, tudo que é mentira hoje virou fake news, né? Então, como funciona uma agência? Então, você imagina, vamos aqui deixar impessoal, qualquer que seja o chefe do executivo de qualquer esfera governamental. Então, ele chama o chefe de agência de inteligência, todos os governadores têm, o presidente da República tem, e ele faz o seguinte: qual que é a missão da BIM? Fornecer informações de ameaça interna ou externa ao país. Ele chama e fala assim: olha, eu não quero naturalizar o que não é natural, mas só para entender. Eu quero tudo o que tiver ao meu respeito, eu quero tudo o que tiver a respeito dos meus filhos, porque envolve uma segurança de transversalidade. Em nada vai autorizar o programa First Mile, em nada vai autorizar de monitorar a eleição municipal, de monitorar... Porque a guerra da narrativa, ela é muito forte. Deixa eu passar a palavra aqui. Do lado A ou do lado Perfeito. Deixa eu passar a palavra para o PP um pouco, para entender um pouco por que você discorda dele, Felipe. Não, em vários aspectos. O que o professor colocou, o Frederico colocou aqui para mim, só corrobora a gravidade do fato, não é? Como pode uma estrutura da BIM ser montada para perseguir inimigos políticos do Bolsonaro, da família Bolsonaro? O que tem a ver o presidente da Câmara dos Deputados para ser monitorado por uma estrutura interna da BIM? O que tem a ver o governador, na época do Ceará, o Camilo, ser monitorado pela BIM? Que tipo de ameaça interna e externa ao bolsonarismo, aliás, ao país, essas pessoas teriam, né? Não tem justificativa. A única justificativa plausível, nesse caso específico, é perseguição e uso da BIM, não para os fins da BIM, mas uso da BIM para fins personalíssimos do, então, presidente da República. Pepe, deixa eu só fazer um break rápido para você que está no rádio. A gente já volta, são 10 horas e 25 minutos. Pode seguir. E outro ponto que me causa realmente estranheza, né? O sistema constitucional do Brasil, de garantias fundamentais, né? Tá claro lá, né, que informação telemática só pode ser obtida por autorização judicial, né? O uso do aplicativo de Israel, que pega dados da rede de celulares, teria que ter autorização judicial. Se não teve autorização judicial, foi à margem da lei. Isso tem que ser rechaçado. Isso não pode ser de nenhuma forma justificado, pelo contrário. Então, quando eu desenrolo a questão toda e tento desnudar e entender, eu vejo uma questão de ampla gravidade que aconteceu no Brasil. E os indícios estão aí. E quando a Julinha fala, na fala inicial dela, só sobre um erro do jornalismo, né, que realmente foi um absurdo e foi grave também, isso não muda em nada a gravidade e os indícios que estão aí. O que está sendo mostrado para a gente, dias após dias, é realmente o uso de uma BIM paralela
pelo governo Bolsonaro. Muito bem. Ainda mais depois que ele saiu do governo, o que é ainda mais grave. Fala, professor. Eu concordo, Felipe, eu não discordo de modo algum. Né? O desvio de finalidade, a pessoalidade, o interesse da supremacia do interesse público passando ao largo, eu concordo plenamente. Eu só quero que entenda que a guerra da narrativa era muito forte. Eu tenho um incêndio. O jornalismo de ontem vem apagar um incêndio com o quê? Com querosene. Então, você demonstra a publicação pelo Ministério da Saúde daquela foto num portal Gov, é o quê? Foi uma coincidência. Não, aí é da inocência. Eu não tiro a sua razão, Felipe, eu concordo com você. Tem que ser apurado, tem que ser processado devido ao processo legal. Eu gosto muito da fala da Associação dos Oficiais de Inteligência da ABIN. Nós repudiamos essas pessoas exógenas, ou seja, as pessoas que não são da área de inteligência. Eu concordo, acontece exatamente isso. O que eu quero justamente é deixar claro que as agências de inteligência, elas trabalham muitas vezes assim, olha, preciso que levante tal coisa. Mas é pessoal. É pessoal. É uma afronta à lei maior, é uma afronta a qualquer questão de padrão moral e ético. Eu não tiro a sua razão. Só que a narrativa qual é? A narrativa é de exterminar. A narrativa é justamente de você sumir com todo mundo com a narrativa. O que tem que ser apurado, vai ser apurado pelo devido processo legal. Muito bem. Simples. Ju, pediu? Pedi. Bom, eu não deixaria de comentar o que aconteceu ontem, porque foi bastante ilustrativo e mostra bem o que vem acontecendo no Brasil. A maioria dos jornalistas hoje acaba se posicionando como militantes, e isso é muito grave. Agora, voltando um pouquinho do que o Mano falou, é grave uma assessora de um vereador pedir uma informação de um número de um inquérito para o diretor da ABIN. Vamos explicar aqui como é que funciona a vida prática. Você tem uma eleição, você tem grupos políticos e os grupos políticos saem vencedores ou perdedores. O grupo político que ganhou, ele vai colocar suas pessoas de confiança nos cargos. É óbvio que você tem critérios técnicos para atender, mas você precisa colocar pessoas de confiança. Quem já foi deputado, por exemplo, não coloca uma pessoa que não seja da sua confiança no seu gabinete por motivos óbvios. Quando você, portanto, tem um grupo político que se conhece, que tem relações pessoais anteriores a mandatos, é natural que essas pessoas continuem conversando. Então, simplesmente afirmar que uma assessora que pediu uma informação para o diretor da ABIN, isso por si só está errado? Não está errado. Estará errado se ficar claro que, a partir daí, houve uma mudança de postura no trabalho do Ramagem. Agora, ela simplesmente pediu uma informação de um número de um inquérito, isso não está errado por si só, tá? Isso não está errado por si só. Ponto número 2, Pepe. Ontem o que aconteceu foi gravíssimo, porque se de fato tivesse sido apreendido um computador da ABIN com Carlos Bolsonaro, sim, não teria justificativa para tal. Mas o que aconteceu foi que o computador que foi apreendido estava de posse de uma servidora da ABIN, que é casada com uma pessoa vinculada ao Carlos Bolsonaro, e eles estavam na Bahia. Então, se não existe uma diferença muito grande nisso, então, sinceramente, eu acho que a gente perde até pontos básicos, assim, de uma discussão. Muito Por bem. quê? O que foi que aconteceu? Existe uma suspeita, existe a ideia de criação de uma ABIN paralela. E quando a gente pega a fala do Bebiano no programa Roda Viva, pegue lá e tenha um cuidado de ver o que ele falou. Ele falou o seguinte: o presidente Bolsonaro não confia nas pessoas, ele gostaria de ter agentes de sua confiança. Ora, se eu sou presidente da República, eu também gostaria de ter pessoas da minha confiança. Isso é muito óbvio. Agora, se colocou essas pessoas e aparelhou, instrumentalizou a ABIN para fazer coisa errada, aí são outros 500 e ainda está sendo averiguado. Vamos ter cuidado com as coisas. Muito bem.